eu só vou contar, antes dela se apresentar, claro, como nós nos conhecemos, né? Como eu falo, todo mundo que tem vindo aqui, né, o De Volta a Mim, são encontros que se encontraram, né? E o nosso encontro foi muito, muito mágico. Essa diva, essa mulher musa apareceu num piquenique no meio do paraíso, né, Isabela Plantation. E o piquenique, sei lá, era no começo da tarde. Eu acabei chegando em casa com ela quase meia-noite. E nossa, foi muito incrível. E desde então, assim que esse projeto, né, foi lançado, ela estava na minha mente, eu pensando em mandar mensagem para ela. E um dia eu distraído no metrô, voltando da meditação, parei na parada dela. Quem entra no meu vagão? Vagão, os trens, vários vagões. Ela entra no meu vagão, meu amor. Aqui estamos nesse encontro que era para acontecer agora. Ai, aquele dia foi tão bom, foi um dia tão feliz, né? Era pra gente se encontrar. Era para a gente se encontrar, meu bem. Agora eu quero que você se apresente, por favor. E eu não sei como me apresentar. Eu sou a Ana Paula, eu sou mãe, tenho um filho chamado Samuel, umas coisas por aí como terapeuta, como facilitadora de biodança, mas o mais importante, eu sou filha, filha do Deus vivo. Maravilhosa. Ô, minha linda. E eu acho que a coisa que eu tô super empolgada pra gente falar hoje, né, Ana? Eu sei que pra você também tá muito forte, né, esse retorno à morada, né? Também esse movimento, né, de volta ao que a gente é, né? E hoje nessa live a gente vai falar isso, né, de volta ao sagrado. E eu tenho algumas perguntinhas pra você pra começar. Você tá pronta pra mim, meu amor? Eu estou aqui com o meu coração aberto. Coração aberto, solstício, no clima do solstício, né? Primeiro dia da lua em Câncer, vamos. Então, Ana, né? Eu sei que você também está aqui há muito tempo, né? Você está aqui na Inglaterra há muito tempo. é, E eu sei também que você teve meio que uma transição de carreira também, né? Vindo de trabalho, de escritório, corporativo. Então a gente vai começar do começo, né? Quando é que tu começou a sentir assim, Ana, um chamado mais profundo assim para espiritualidade, para reconexão com você? Olha, quando eu senti um vazio, né? Na verdade, eu pensava assim, se eu casar, ter filho e ter uma carreira profissional, tá tudo certo, eu vou ser uma pessoa muito feliz. E aí depois que eu tive todas essas coisas na minha vida, eu ainda continuava sentindo um vazio profundo de um amor aonde eu não conseguia descrever. E aí, esse amor é o amor que a gente busca, 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 busca. E a gente vai buscando. Quem é buscadora, né? Nós somos buscadoras. Quem gosta de espiritualidade, seja ela qual for, né? A gente quer conectar com alguma coisa que vai nos tirar de algum lugar, de um vazio, vai. Então, eu respondendo a sua pergunta, como que eu comecei a me relacionar com essa coisa assim de espiritualidade? Quando eu senti um profundo vazio, mesmo tendo tudo que eu já tinha. E normalmente esse vazio ele vem exatamente assim, porque quando você ainda não tem o que você quer, dificilmente você vai sentir esse vazio. Você vai ficar ali buscando, né, o casamento, buscando o filho, buscando uma boa carreira, uma carreira brilhante. Então, até então, você não acorda para isso. Aí, com o passar do tempo, você se encontra num lugar onde você já tem essas coisas e você fala assim, ué, peraí. Ué, mas eu não estou feliz aqui, eu não estou entendendo muito bem, a conta não está batendo. Produção, conta aí, né? O que que tá comendo isso? E aí onde foi começou a minha busca. E a minha busca, na verdade, não foi aqui na Inglaterra em si. Eu comecei, talvez assim, nos meus 20 e poucos anos, eu me lembro de estar sentada numa pracinha, eu sou de Goiânia, eu estar sentada assim numa pracinha, e aí eu me lembro de estar sentada ali e falar assim,
Não, mas deve ter mais coisa. Deve ter algum lugar que eu não sei. Deve ter. E aí eu me lembro que eu me cadastrei num curso de reiki. E aí eu fui estudar reiki, né? Naquilo ali buscando, buscando. Então nós, né, não somos só alma, somos espírito. E o nosso espírito e a nossa alma, que são diferentes, a gente tem essa natureza buscadora. Natureza buscadora. Só que aí é onde acontece, né? Quando a gente tem essa natureza buscadora, a gente pode entrar em caminhos errados, Hum. né? Em caminhos que vão nos levar para o abismo existencial. Então, foi o que mais ou menos aconteceu comigo, porque eu fui buscando, buscando. Eu estudei, por exemplo, eu fiquei no espiritismo 9 anos, e quando eu falo no espiritismo kardecista, eu era uma pessoa que estudava todos os livros. Aí depois eu estudei o budismo, eu já fui em centros budistas em Yorkshire, passar o ano novo, ficar lá 3, 4 dias naqueles lugares congelantes, meditando. Então, por exemplo, eu já fui professora de Kundalini Yoga, então eu já participei de todos os retiros, de todas as coisas que você possa sequer imaginar Eu tô voltado para. chocada com essa Kundalini aí no meio. Peraí, continua que a gente vai voltar para aí, para ela, mas tô chocada, eu não sabia. Olha que maravilha. Nossa. Já dormi em cima de montanha, em cima de árvore, jejuando, buscando, buscando essa fome. Todos nós temos uma fome espiritual. E por causa dessa fome espiritual, a gente vai buscando, buscando em lugares, né? E aí, nesses caminhos, eu também fui estudar Bhagavad Gita, fui estudar Yogananda, fui estudar professor Hermógenes, todos esses lugares aonde a minha alma queria encontrar algo, algo. E nesse caminho, era como se eu chegasse até a página 9, né? A página 9. Então, a gente vai buscando porque a gente tem um interesse. Nós temos uma corrupção muito profunda, a gente tem um interesse assim, não, eu estou buscando, porque não quero sentir esse vazio, mas lá no fundo a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer uma casa, a gente quer um marido, a gente quer um filho, a gente quer não sei o quê. Então, a gente não busca somente por buscar ver a face daquilo né, que vai cumprir, vai acabar com o nosso vazio, né? A gente não busca a face de Deus por buscar, por querer, a gente busca por interesse. Então, aí é onde entra a nossa própria corrupção como ser humano, Hum. né? Tudo bem, se até um momento onde a gente consegue entender, mas aí a hora que você percebe que, só finalizando, né, esse bloco de lugares, como buscadora, fui buscando, e eu não conseguia chegar num lugar aonde eu sentisse paz no meu coração, aonde eu sentisse uma paz que excede todo entendimento, como diz a palavra do Senhor. E essa busca era uma busca constante, era uma busca de merecimento. Tipo assim, se eu for evoluir, eu vou fazer, sou bem bonitinha, eu estou evoluindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu medito, eu respiro, eu me conheço, eu faço isso, eu faço aquilo, então vamos anotar aqui, tá tudo bonitinho, eu sou maravilhosa. Então, por merecimento, será que alguém pode me dar alguma coisa? Deus, será que você pode me dar? Entendeu? Então, nesse lugar é onde a gente entra na falta de entendimento espiritual, porque não é nada por merecimento, é pela graça. O amor do Senhor é pela graça. É uma, e esse lugar você só consegue entender através da revelação. Então, todas essas buscas que eu fui fazendo foi para eu chegar num lugar aonde eu aceitei Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E aqui nós não estamos falando de religião, porque o que que acontece? Muitas pessoas vão querer enquadrar a gente em uma determinada religião, mas aqui eu estou
dizendo que a nossa espiritualidade ela vai além da religião, além da religião. Então, eu vou falar assim, eu vou enquadrar você aqui no católico, no evangélico, no espírito e tal. Tudo isso são coisas do ser humano, entendeu? Mas eu já fui aquela que eu tinha lacinho para me dar sorte, aquela que pendurava um monte de coisa em casa para me trazer isso, me trazer intuição, me trazer sorte. E hoje isso não faz parte mais da minha vida, porque o que faz parte da minha vida não é eu ter intuição, é eu ter conexão, o meu espírito conectar com o Espírito de Deus para que ele possa me trazer revelação. Então, é nesse lugar aonde eu cheguei e é nesse lugar é onde eu buscava e sentir uma paz, não uma corrida de rato. Ai, tudo isso, faço Kundalini, faço isso, faço a reza, faço estendo incenso, faço aquilo. Então, é uma coisa que não tem fim e a hora que É você mais vai ou menos dormir. assim, te interrompendo, é mais ou menos assim, deixar espaço para você ser, né? De não estar pegando as certificações, as validações, mas permitindo, só aceitando, como você falou, a graça, né? Talvez, relata, ressoa, porque isso que eu sinto para mim também, assim, você falando da tua história. Para mim também, eu sempre fui muito curiosa, que nem você, né? Eu venho de uma família muito católica, mas sempre achei que tinha mais coisa, né, ali. E para mim também, eu acho que a gente também que está aqui na Inglaterra há muito tempo, que tem mais um acesso a culturas diferentes, né, a diferentes perspectivas, né, a facilidade de viajar. E assim, foi daí nos meus processos, assim, períodos muito difíceis da minha vida. No meu caso, as épocas de busca principal, né? Como falo, vai na amor, vai na dor. Comigo foi sempre na dor. Nunca foi uma coisa fácil. E tipo assim, abriu, né? Um pouquinho também, eu meio que bebi de um pouquinho dessas fontes. E também eu cheguei nesse lugar hoje em dia, né? Que no final era só a gente voltar pra gente, né? Que tá tudo aqui, né? Tá tudo disponível. Não tem que ser certificado, não tem que estar, né? Só permitir. Não sei, assim que eu me senti, assim, né? Falando do processo. Mas outra coisa que eu achei assim, Ana, quando eu te conheci, eu fiquei tão assim fascinada, porque eu também. Agora tu tá me falando coisas que eu nem sabia da Kundalini e coisa e tal. E você começou a falar da biodança. Eu nunca tinha escutado na vida. Explica pra gente, porque eu acho que vai ser muita novidade também para muitas pessoas que vão estar escutando a gente. Como é que a biodança se entrelaçou com essa buscadora musa maravilhosa? Olha, bem bonita a história, porque quando eu era criança, eu fazia jazz. Sempre, sempre jazzing, a senhora, né? Super jazzing, super. Eu fazia jazz. E aí me desconectei com a dança durante muitos anos, mas era época bem de criança, assim, sabe? Tipo 5 até 10 anos. E aí depois eu fazia coreografia no galpão da minha casa, na garagem, com as minhas amigas. Sempre a gente gostava de fazer street dance, aquelas coisas. Aí depois dessa adolescência, parei de dançar. E aí na pandemia, alguém estava dando uma aula de dança. Nossa, Luiz, eu comecei a dançar e eu comecei a chorar. Coisa linda. Chorar porque o meu corpo estava com saudade de dançar. E eu falava, gente, o que é isso? E eu não conseguia mover porque eu só chorava. Quanto mais eu me movimentava, eu chorava. Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Eu me descontrolei. Isso Eu era falei, o que é isso? biodança já, essa aula que você começou a chorar era jazz. Só jazz. Não, Só. uma aula de dança online, na época da pandemia. Só que aquilo entrou assim em mim, em um sentido assim que eu fui percebendo que o meu corpo estava morto. Porque a gente é muito intelectual. A gente é muito, ai, que legal, a alma Oh, de uma pessoa que está. maravilhosa! Oh, Joelma também. Amadas. E aí era como se o meu corpo tivesse sentindo saudade, a minha célula, a memória da minha célula estava sentindo saudade de voltar a dançar. Olha que Então, muitas loucura. de nós paramos de fazer uma coisa que a gente fazia quando a gente era criança
e a gente esquece aquilo, acha que aquilo já passou, e acabou que eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu falei assim, de repente, vou lá na academia que faz aquelas, como é que chama aquelas danças da academia que é zumba, zumba. Zumba! Zumba, super popular aqui, né? Aí eu, então vou lá fazer, em vez de fazer musculação, eu vou fazer zumba um dia para ver como é que é, porque a aula que eu fiz online mexeu tanto comigo que eu falei, eu preciso ver o que que é isso. E eu sempre estudei a Marianne Woodman, que é uma mulher que trabalha sobre feminilidade e ela dançava também, os traumas dela, as coisas. E aí eu me lembro que eu tinha escutado um podcast dela e fui fazer essa aula de zumba. E eu lembro que no meio da zumba, de uma música super popular africana, eu assim chorando, desabando chorar. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí, de repente, a minha amiga Nara me convidou para ir numa aula de biodança. Eu estava de férias em Portugal. Ela falou assim: olha, nós podemos fazer qualquer coisa, mas quinta-feira eu não posso fazer nada, porque quinta-feira é minha aula de biodança. Eu falei, ué, o que é isso, biodança? E aí ela pegou e falou assim: ai, um negócio aí, é comunidade, é música, a gente encontra, e aí tem música, e as pessoas tem muito essa coisa da comunidade, do movimento, é uma coisa meio terapêutica. Aí eu falei assim, ué, eu quero ir. E aí fui, menino, nessa aula lá em Portugal. De repente, Luísa, você não sabe o que aconteceu. Era uma aula onde tinha tipo assim, uns 15 homens e umas 15 mulheres. Primeiro, a bonitona que é super confortável com o feminino. Então, uma roda de mulheres, igual nós fizemos no piquenique, tá tudo certo. Aí, a hora que entrou um homem na jogada, a hora que, ué, o que esses homens estão fazendo aqui dançando? Ué, eles não têm família, não têm namorada, não têm esposa? Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, olha onde aqui nesse mato tem muito coelho. Tipo assim, o quanto cura do meu masculino ferido, eu tinha que curar. Porque quando eu dançava com uma mulher, por exemplo, pegar na mão, a biodança ela traz muitas expressões de olhar, pegar na mão, abraço, dançar separado. E aí, a hora que eu comecei a dançar com o homem, eu falei, ué, mas se esse homem for casado, por que ele tá dançando comigo? Ah, e se ele ficar com um negócio duro? Ah, e se Adoro! Aí eu saí da aula passada com Santa. tanto de crença limitante que eu Limitante. tinha, com tanto de coisa que eu precisava curar, porque a gente só percebe esse processo de cura quando você vai para a vida. Você ficar bem bonita, confortável aí na sua casa, no seu apartamento, você vai achar que você é a pessoa mais sensacional do planeta Terra. Mas aí quando você vai para a vida, ou você convive, né? Porque o lugar melhor para a gente crescer, transformar, é quando a gente convive com o outro. Porque quando você está lá na aula de biodança, você pega na mão de um, você fala assim, ah, mas não quero pegar na mão dele. Não gosto, não fui com a cara dele. Mas aquilo ali reflete todas as suas questões com rejeição, com abandono. E se a pessoa não quiser pegar na sua mão, você vai falar, como assim a pessoa não quis pegar na minha mão? Então, tudo que a gente vive nas dinâmicas dentro da biodança reflete a sua vida, o seu processo na vida, ali, naquela hora. E aí, quando eu percebi o quanto a bonitona aqui, que você achava a Coca-Cola do último, como é que é aquele negócio? A última A última Coca-Cola do Coca-Cola deserto. do deserto. A última Coca-Cola do deserto. Eu falei assim, a Rosângela, eu falei assim, gente, eu tenho muita coisa aqui que eu não estou sabendo. E eu me lembro que essa época eu já estudava, não lia, eu estudava o Mulheres que Correm com Lobos, por isso que eu tenho a loba tatuada, Oh, porque uau! eu estudava o livro, né? E lá tem muitos contos falando sobre o complexo materno negativo, falando sobre o nosso masculino ferido, nosso feminino, que é, né, interno. E aí aquilo falou, aí eu falei assim, é aqui na biodança que eu vou olhar para essas questões.
Então, convido todas vocês, mulheres, a vir fazer biodança comigo, que eu sou facilitadora, toda quinta-feira, 7h30, no centro de Londres, em Euston. Maravilhoso. E sabe que Bom, entrou acho agora que aqui também, que é dançarina, lá que você conheceu no piquenique, a Beth, que você conheceu. Beth, um beijo, Beth. Todo dia ela posta uma foto, ela tá dançando, maravilhosa no Instagram, maravilhosa, né? Botando fogo no parquinho. Mas a gente, você no final, você vai dar todos os detalhes também, porque temos que essa aula tá pendente. Eu tô super essa aula curiosa, está pendente. Ana. Ofereci de presente, né, a aula para nós, do grupo das mulheres, e eu acredito que vai ser sensacional se a gente conseguir um lugar para poder fazer essa aula. Porque, assim, o que a gente ensina na biodança é isso, né? Ali é como se fosse um laboratório da vida. É um laboratório da vida. Quando eu proponho um exercício, não é um exercício para mim somente. É primeiro para eu me conhecer, aí eu conheço o outro e conheço os outros, né? Eu me lembro de uma vez que tem uma moça lá que ela tem algumas questões dela, né? Não, não os meus alunos, eu falo quando eu estava fazendo o meu curso para me tornar facilitadora. Uma moça, que obviamente eu não vou falar o nome, ela tinha umas questões, um trauma. E aí eu lembro que eu cheguei num dia e eu, brasileira, e ela inglesa, e eu brasileira, fui querer dar um abraço nela e ela fez assim. Aquilo para mim foi muito doloroso. Por quê? Porque a minha primeira ferida era rejeição. Então, ali dentro, você vai percebendo se você está curada ou não de determinadas coisas, entende? Porque aquilo ali doeu profundamente em mim, mas não era sobre ela, era sobre mim. E aí eu fui observando isso, né? Ela não quis, não foi por causa de mim, né? Joelma, já tô te chamando, vem dançar com a gente, me chama para dançar. Jô. Eu acho que ela não tava no piquenique, não, ela perdeu. Não, ela não foi, mas você vai conhecê-la também na dança. Vamos dançar juntinhas, todas. E aí, nesse lugar, ela me rejeitou, mas não é que ela me rejeitou. Eu tenho um processo dentro de mim de rejeição, e aí isso reflete, né, na situação que eu estou ali. Aí cabe a mim ir entendendo esse processo, entendendo. Até um dia ele ir se dissolvendo. Vai ter o dia que eu vou chorar isso, porque isso não é com ela, é algo que já Tava lá em aconteceu várias você. vezes, entende? Então é muito lindo, porque é um processo terapêutico e que envolve músicas maravilhosas, todas estudadas para estar lá, não é música aleatória, sabe? Então, assim, eu sou completamente apaixonada. Para mim, a biodança é a cherry on the top of the cake, porque eu já fiz todos os zilhões de terapia que você puder imaginar, e eu acredito muito que a biodança, ela entrega algo que é o quê? Quando a gente arranca algo que a gente cura, a gente tem que completar com o amor, completar com o afeto, completar com o abraço. Quando você vai ler Peter Levine, essas pessoas que são bem especialistas em trauma, se acontece um acidente traumático, te estudando alguma coisa, a pessoa aconteceu um acidente de carro, a pessoa que aconteceu o acidente, ela só precisa de uma mão. Ela só precisa que alguém fique ali segurando a mão dela até a emergência chegar. Isso aqui é afeto, é contato, é quentinho da mão, do coração. Nós somos humanos, o ser humano precisa disso. Então, quando a gente está passando pelos nossos grandes processos, que tem né, um buscador e que gosta de estar tratando isso, a gente precisa replace, né, com o amor, com o afeto. E a biodança traz isso, porque se você não quiser ninguém, você vai, né, pôr a sua mão, mas se você quiser, você está assim, alguém vai vir te abraçar, Ai, que lindo. Eu acho alguém que você tem vai que vir. fazer isso logo. Quero já. Ah, eu tenho uma pergunta para você, né? Você falou, no caso, você deu o exemplo, né? Tava você e essa inglesa, você foi abraçar ela, ela recusou. E na pessoa
tá refletindo uma coisa, mas nela, da recusa, é algum processo dentro dela que ela recusou esse abraço também, que é o tipo um espelho entre duas pessoas? Ou não? Ah, bem legal a sua pergunta. No processo dela, né? Ela está aprendendo a pôr limite no outro. Hum, Provavelmente ela passou por processos traumáticos de abuso porque ela não pôs o limite. E na biodança a gente aprende a falar naturalmente sobre os limites. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje você tem um exercício que é assim, eu coloco você de frente para mim, numa distância assim de 10 metros. Aí tem uma música e eu vou caminhando até você. Aí eu vou caminhando, só que quem comanda o quanto eu chego perto de você é você. Aí eu estou caminhando. Se você fizer assim com a mão, ó, hum. eu paro. Você pode ficar com a mão ali 5 minutos. Eu tenho que ficar parada. E aí, quando você abaixa a mão, eu continuo caminhando em sua direção. E a música é bem dramática, sabe? E aí, se você fizer assim de novo, eu paro. Aí eu continuo caminhando na sua direção. O que, que é isso? É você aprendendo a se comunicar corporalmente sem achar que aquilo é muito estranho, porque às vezes nós entramos na codependência, entramos em relacionamentos disfuncionais porque nós não sabemos a hora de falar, agora não. E aquilo, gente, parece um exercício bobo. Tem gente que chora, Chora. Ai, gente, já chora, tô vendo que vou ter litros assim, vou levar logo um balde. chora, Nossa, não. Ai, chora. Ana, parece muito poderoso. E a Joelma perguntou, né? Que eu acho que um pouco do que você falou, se tem uma coreografia para biodança ou ela é livre. Não, Joelma, não tem é dança livre. São propostos exercícios de dinâmicas totalmente estudados para cada etapa. São 12 exercícios, onde a gente começa com aquecimento e a gente sobe uma curva de ativação para retirar aquela mental, aquela coisa assim, ai, estou dançando com essas pessoas que eu não conheço, ai, então a gente põe músicas que aceleram o coração para a gente sair do mental. Então a gente sobe numa curva que a gente, para a gente sair desse lugar mental, e a gente desce depois a curva para a gente entrar no estado de relaxamento, porque aí a gente não tem mais a nossa defesa egóica. Olha que coisa, isso é incrível, Ana. Nossa, louca, louca para vivenciar isso contigo. A gente vai fazer esse grupo, viu? Nem se prepare. E minha linda, assim, uma coisa que eu estava querendo te perguntar, né? Quando a gente estava falando, né, sobre a live, você tocou um pouco nisso também, né? Da alma e do espírito. Como é que a gente diferencia a voz de uma e do outro, da alma e do espírito? E o Aí que eu vou. acontece quando a gente se desconecta deles, assim? Eu já estou emendando uma pergunta na outra. Ah, e a Joelma está perguntando também alguma coisa. Vamos responder primeiro a Joelma ou a sua pergunta? Vamos, eu acho Fala que é para mim. Joelma para a gente responder, né? O que ela perguntou? E Deixa eu ver você falou aqui. dos rapazes que estavam na dança que você participou. Existe a necessidade de homens da dança ou consegue fazer apenas com mulheres caso eles não compareçam? Sim, sim. Na minha aula, né, que eu dou na quinta-feira, tem homens e mulheres. E é lindo essa mistura, né? Aí nós vamos curando tanto o nosso feminino como o nosso masculino. Às vezes tem senhores, a gente cura a nossa questão com pai, mãe, com velhinhos, né? Pode ser de qualquer idade, então não precisa ser só de mulher ou só de homem, não. É uma aula mista, Joelma. Vou te esperar lá, hein? Você vai amar a Joelma, você vai se apaixonar por ela, gente. A nossa aula que eu dei de presente, não. Toda quinta-feira eu dou a aula e vocês vão, eu vou dar um desconto para vocês, bem bom. Vamos, 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 vamos. Então, maravilhosa, voltando, né? A gente falando agora essa parte, né? Falando um pouco da alma e do espírito, como reconhecer, cuidar e curar, né? Como é que a gente reconecta quando a gente está se sentindo essa desconexão também entre ambos?
Oh, ela é maravilhosa. Hum, Então, falar sobre alma e espírito é um negócio bem interessante e bem complexo. Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui, lembrando lá do início, trazendo essa coisa do arquétipo de Adão e Eva, tá? O arquétipo, né? Então, quando houve a queda, e aí eu vou trazer um pouco dessa informação quando a gente busca no yoga, essas questões, sobre a unidade, né? Todo mundo busca o quê? A união, a unidade. O que significa a unidade? É quando a nossa consciência, ela está ligada à fonte. E aí, quando a nossa consciência está ligada à fonte, ela é completa, ela não é relativa, ela não tem noite e dia, ela é plenitude, plenitude. Só que com a queda, quando foi oferecido para Eva, se ela, a, quando a gente fala da serpente, não é uma serpente, é questão de consciência. Então a serpente veio e falou assim: olha, vem cá, você acha que Deus é tão bom assim? Ah, que tem você conhecer, entendeu? O bem e o mal. Não tem problema nenhum. Aí a Eva falou assim, ah, será? Ah, tá. Então, legal. Eu acho que eu quero, entende? E aí, naquele momento, houve a queda. Por quê? Porque naquele momento, porque Deus falou, todo esse jardim maravilhoso, perfeito, é de vocês. Só não toque em uma árvore. Então, desobedeceu. Quando desobedeceu, houve a queda. Então, o Espírito de Deus se desligou do Espírito do homem. O homem é o que? A humanidade, nós. Então, houve a queda. Então, a nossa consciência, que estava na perfeição, se desconectou. Aí, a alma, representada por Eva, e Adão, representado pelo Espírito. E a alma, Luísa, a alma é aquilo dentro de nós. Nós vamos por aí, a gente vê uma borboleta, a gente fala assim: ai, que borboleta bonita, acho que eu quero seguir essa borboleta aqui. Tô sentindo um cheiro bom, uma intuição boa, vou seguir. Aí, de repente, você vê uma joaninha, você fala: ai, não quero saber dessa borboleta, mas não, eu quero seguir essa joaninha aqui. A alma, ela é de cores, ela é de flores, de cheiro. Nós temos uma parte de nós que a gente quer sair e a gente quer ir fazendo coisas da nossa cabeça. E Deus criou a alma e o espírito. Mas nós temos que dominar a nossa alma. Por quê? Porque é o espírito, é o nosso espírito que governa a alma. Só que na queda, a alma quis governar. Então, nesse lugar, o nosso espírito se desligou da fonte e aí ficou desunido. Então, a consciência não era uma consciência em unidade mais, era uma consciência repartida. E aí é aonde que Deus falou: olha, então tá, já que vocês querem viver o relativo, não o absoluto, porque eu dei para vocês o absoluto. Vocês não querem o absoluto, o todo. Então agora vocês vão viver no relativo. E aí onde ocorre essa separação, que muitas pessoas não entendem, não tem como explicar aqui em toda, né, essa live, mas ocorre essa separação. E nessa separação, a gente fica nessa busca, a alma não tem fim, nunca vai ter. Nós vamos ter milhões de traumas, milhões de coisas, e não vai acabar, não vai acabar. Por quê? Porque o nosso espírito tem que falar, quieta-te, alma. Chega, acho que tem um momento na vida, Luísa, que a gente vai falar assim: chega de sentir rejeição. Chega. Já resolvi esse problema, acabou. Então, nós temos que pegar e entender o papel de cada um, entendeu? Através da palavra de Deus, receber revelação, reconectar o nosso espírito com o espírito do eterno, o espírito de Deus, para que, porque nós somos uma centelha divina. Se nós somos feitos de uma centelha divina, não tem como a gente melhorar. Então, nós somos feitos, Deus nos criou. É como se pegasse, ó, Deus é o Criador. Ele pegou um pedaço e nos criou. Isso aqui somos nós. Não tem como essa centelha que é nós ser perfeito, evoluir, porque já somos.
Estamos feitos, Exato. Bingo! Não, entende? porque também eu acho, por isso que eu acho, sabe, assim, o que você falou, a tua visão, assim, da alma e espírito. É muito do que eu acredito também, a alma e meio que o nosso avatar. Mas eu acho que no final a gente tá lembrando que a gente já é perfeição. Eu concordo plenamente que tá tudo dentro já da gente, né? E eu acho que no decorrer da vida a gente vai meio que relembrando, né? Os desafios vão chegando e são as oportunidades da gente realmente se conectar, né? Entender os sinais aí que estão vindo, aparecendo. Não sei, sabe assim que eu fico vendo assim na minha própria jornada de alma, mas eu também achei linda a tua descrição da alma, né? De ter essa coisa de você ver os cheiros, a percepção, né? A beleza, né? Do que está ao nosso redor, o canto dos pássaros, que já é divino isso, né? É divina perfeição, né? Como nós somos, uma extensão, né? E me É, conta, e você? Como é que é assim, Ana, a tua rotina assim de reconexão na vida prática? Como é que é a tua semana? Quais são tuas ferramentas que você mais gosta para voltar, para aterrar, para se sentir mais você? Além da biodança, claro. jejum e oração. Jejum Todo dia, ou qual que frequência você e faz? normalmente eu sempre estou fazendo algum propósito, e não um jejum fitness, né? Não um jejum para. Eu aproveito as horas onde eu não estou me alimentando da carne para me alimentar do espírito. Então, jejuar, obviamente, eu já jejuei para fins, né, de saúde, mas não estou falando desse jejum. Eu estou falando de um jejum onde eu faço um compromisso comigo mesma para que eu possa sair dos meus próprios processos de escravidão. Então, vamos dar um exemplo bem básico. Se a gente parar para pensar, nós somos escravos de muitas coisas dentro de nós. A gente é escravo do café, a gente é escravo do. Se a gente ficar uma semana sem tomar café, a gente vai falar assim: não, eu vou pirar. Então, quem domina quem? O café me domina ou eu domino o café? Isso é uma coisa básica. Ah, vou ficar sem comer por tantos dias. Quem domina quem? Então, o meu espírito domina a minha alma ou a minha alma que quer tomar o café? Entendeu? Então, assim, eu tô falando agora eu tô pegando uma coisa no nosso cotidiano, né? Que é um café. Mas aí no momento onde você tem uma questão, e você viu que a sua intuição não resolveu aquele problema, você tem uma questão que você quer muito ter uma resposta sobre aquilo, né? E aí você quer dedicar tempo em conexão profunda com Deus, né? Para que você possa receber a informação para um próximo passo que você vai tomar, entende? Então, para você ter essa sensibilidade no seu espírito, né? Quando a gente fala que a gente está com ouvidos espirituais, boca espiritual, olhos espirituais, é assim, eu estou aberta para escutar o Espírito de Deus se comunicar com o meu espírito. E aqui não vai ter alma, não vai ter a minha emoção, não vai ter os meus traumas, as minhas rejeições. Então, para eu chegar nesse lugar, eu preciso estar mais leve em termos de carne, né? Por exemplo, em termos de físico, do material, o material. Então, se eu quero me tornar e transformar, por exemplo, eu sou uma pessoa muito raivosa. Da onde vem essa raiva? Eu vou ser raivosa por resto da vida? A minha ancestralidade, a minha família tem essa questão. Aí, aonde que eu vou parar e falar assim, não quero ser essa pessoa que todo mundo é da minha família, entendeu? Então, eu vou começar por algum lugar, né? E aí, ali, quando a gente está leve, mais sensível, menos carne, menos matéria, a gente pode se conectar. E eu faço isso muito através da palavra, né? Lendo a Bíblia e me conectando com o tema, né? O tema. Se eu estou, por exemplo, vou falar de relacionamento, então eu vou buscar na Bíblia é, tópicos que vão estar trazendo para minha palavra, né? Sobre aquele tópico. Então, a minha rotina espiritual, né?
é muito baseada hoje, mas a minha rotina espiritual já foi aquela que só meditava e achava aquilo o máximo. Eu já fui professora de meditação, eu sei tudo, toda outra coisa da meditação, só que a meditação não me levou a lugar nenhum aonde a oração me leva, entende? Então, é tudo um processo, tudo um processo de busca, porque quanto mais a gente busca, né, mais a E é gente como se acha você que tivesse um espiral, né? Funciona por um período, depois você já vai para outra, né? Outro nível do espiral e você vai indo, né? Para mim, eu diria, para mim, os maiores insights, eu diria, na natureza, né? Principalmente pé na grama e yoga também, né? Yoga, meditação, quando eu tô querendo também canalizar a resposta para a intuição chegar. É esse minuto de silêncio, natureza, e agora tá ótimo, né? Com os passarinhos cantando. Só ficar lá, né, as borboletas passando de vez em quando para dar esses insights assim, né? Mas é engraçado porque realmente, como você falou, né, é a jornada da busca, né? E as ferramentas, contanto que a gente tenha meio que uma caixinha de ferramentas, né? E de lá. E agora, minha amada, a gente vai chegar na parte, uma das partes que eu sou mais apaixonada, mulheres em retorno, né? Nós, principalmente aqui, expatriadas, né? Fora da casa geográfica, fisicamente falando. E assim, eu não sei se você sente, eu acho que provavelmente deve sentir também. Eu acho que agora é um momento coletivo, né, Ana, das mulheres, assim, vejo muito assim no meu círculo a busca espiritual, né? Eu acho que esse mundo que a gente está vivendo, esse, né, esse ritmo tão rápido, né, inteligência artificial chegando e também até mesmo não nessa parte espiritual, mas em parte de carreira, que é uma coisa que eu vejo, né, que é muito da minha área, na parte de carreira. Como as pessoas estão desconectadas e perdidas, né? O que que eu quero fazer aqui? Como é que você sente? Você sente isso também no teu círculo? O que que você sente aí nessa parte da mulherada, né? Dessa forma de tentar achar a voz, reconectar com sua voz e, enfim, curar os nossos traumas, né? Que, meu bem, que são muitos. hum, eu penso, eu vejo muitas pessoas assim perdidas e a gente tem um determinado interesse, somos pessoas interesseiras, entende? A gente existem dois lugares, a gente pode viver no mundo, no sistema, na Matrix, ou a gente pode viver em um outro lugar, né, que não tem nada a ver com isso. Então a gente pode escolher aonde a gente quer viver, que mesmo que o mundo te ofereça, você busca dinheiro para quê? Vamos supor, eu busco dinheiro para quê? Ah, porque eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton, ou porque eu quero ter um propósito de ajudar alguma coisa. Então, assim, eu vejo muito as mulheres numa ilusão de uma busca, por exemplo, que ela tem tantas coisas dentro dela e ela acha que se comprar uma bolsa, um sapato, uma roupa bonita, elas vão estar bem, vão se sentir bem. Eu estou falando que a gente não vai ficar bonita, não, não é isso, não é nesse lugar. A gente tem sim a beleza, é maravilhoso, mas eu estou dizendo que o depositar, né, essa questão não vai parar, não vai curar, não vai. Você vai E colocar um aí band-aid em cima, né? Band-aid. Puf, that's it. então eu vejo muito as mulheres nesse lugar. Principalmente que eu também trabalho muito essas questões da autoestima da mulher, eu vejo que elas estão bonitas por fora e muito vazias por dentro, muito vazias, né? E esse vazio, essa insatisfação também na área profissional, você talvez pode até falar melhor do que eu nesse lugar, que parece que aí ela chegou ali no topo de uma, né, uma carreira e não tá bem, não tá feliz, sabe? Você vê na cara da pessoa que ela não tá bem, ela não tá feliz. Ela ralou para estar naquele lugar e aí a hora que ela deita, travesseiro na cama, a cabeça na cama, ela não, você olha para a cara da pessoa, você vê que a pessoa não se sente Tadinha. realizada, Tá né? no modelo, Isso, tava até. Ai, perdão, desculpa, continua, continua maravilhosa. Eu não quero te interromper, senão não paro de falar. pode falar.
Não, e é até engraçado você falando isso, né? Muitas vezes, assim, o que eu vejo também, dependendo do ambiente, né? Assim, são ambientes muito masculinos, né? Eu vim de um ambiente muito masculino, né? Mercado financeiro. É um tipo de sucesso que não é o sucesso de todo mundo, né? A definição do sucesso, né? Você fica meio que no automático, tem um cargo, ou então chega lá em cima. Eu vejo muito isso acontecer, né, com mulheres, nesses ambientes que tem poucas mulheres. Uma sobe, parece que não tem suficiente para todo mundo, e, sabe? Pega a escada, joga, ao invés de ajudar a outra a subir. Quando acaba subindo, acaba ficando tão. A vantagem que tinha, né, dos traits femininos acaba ficando tão masculinizada, perde a voz para ser profissional, né, para se encaixar, né? Eu vejo muito essa desconexão também. E uma coisa que eu observo muito, eu sou muito atuante no LinkedIn, né? Porque enfim, é a minha ferramenta de trabalho mais que eu sou mais ativa. E até a forma de comunicação é super interessante. Você vê como as mulheres se podam para se comunicar, tipo assim, para se expressar de forma autêntica. Ah, não, será que isso vai parecer que eu sou melosa? Ou será que isso não vai parecer que eu sou business? Assim, então eu acho que é uma questão de cada pessoa, né, avaliar o que que é sucesso para você. Isso é para mim, né? Isso é realmente para mim? Ou como você falou, de vez em quando, tá comprando a bolsa, tá fazendo um procedimento estético que não sabe nem se é aquilo, tá fazendo para seguir o pacote, né? Isso é isso que eu vejo bastante também. É, ora, você falando sobre essa questão, né, das mulheres, me lembrei de um livro que eu li, onde o homem, ele explicava, na visão dele como homem, sobre as mulheres, sobre esse feminino ferido, né, dessas mulheres. E, e no livro tem uma expressão chamada cat lady. Você já ouviu falar dessa expressão? Eu tenho um livro com esse nome, Cat Lady, mas é meio que um livro, esses fiction, de holiday. Não, Cat Lady de gato? o livro não chama cat lady. O livro tem outro nome, que eu esqueci agora o nome do livro em inglês, mas dentro do livro ele explicava uma expressão na América que é cat lady. A cat lady é uma mulher que entrou para o mundo corporativo porque o sistema colocou na cabeça dela, ó, você tem que escolher, ou você vai ser mãe e cuidar de filho, ou você vai seguir uma carreira, e muitas não sabem ter o equilíbrio e fazer os dois, cada um no seu momento, né? Você pode fazer os dois, às vezes você tem que se dedicar a ser mãe em um determinado momento, depois você volta para a carreira e vice-versa. Não, aí muitas mulheres, elas se dedicam a essa carreira profissional e realmente desistem em determinado ponto de ser mãe, de ter uma família, e o próprio ser humano, nós somos, nosso design é para ter família, é para ter filho, igual cachorro, gato tem gatinhos, nós também é o design. Então tá tudo bem se não quiser, mas é o design. Você pode não escolher, mas é o design. E aí, o que que acontece? Essas mulheres decidiram, umas mulheres top lá dos Estados Unidos, decidiram seguir a carreira de businesswoman. E aí seguir, chega um determinado ponto que elas ganham bastante dinheiro, compram as suas coisas financeiras, casa, tudo. Só que aí chega lá para os 60 anos, elas se sentem sozinhas e elas têm um gato. A maioria lá tem mais gato do que cachorro, por isso que chama cat lady, a velhinha, a senhora do gato. E E aí sabe que você tá falando isso agora? Você falou, eu lembrei, uns 2 meses atrás teve essa maior polêmica aqui. Eu não sei quem é aqui do governo começou a falar de alguém, disse que era uma Catholic. Agora que tu falou a expressão que significa, eu acho que foi nos 2 meses que teve um mega backlash falando de você, que sei lá, acho que a mulher não era casada, alguma coisa, ela sofreu a maior discriminação. Tipo assim, né? Tava em todos os lugares no jornal. Eu vou procurar, depois eu vou te mandar. Mas bacana que tu me falou isso também, que essa expressão vem daí também, né? é, E aí, eu vou te falar o quanto é chocante. Então, essa mulher, ela decidiu, cada um faz o que quiser da vida, decidiu, né, não ter família e decidiu seguir uma carreira e chegou num determinado ponto que se sente sozinha e ela adota um bichinho. Então, normalmente é um gato, lá nos Estados Unidos.
Se tem um gato, dois gatos, três gatos, se você colocar cat lady no Google, você vai ver, pode entrar. Você vai ver, assim, muitas mulheres com muitos gatos, tem pessoas que têm até distúrbio, tá? Por causa disso. Aí o que que acontece? Se essa pessoa, e elas moram sozinhas, porque elas não têm família, decidiram, certo? E aí o que que acontece? Esse homem é um homem que trabalha no mercado imobiliário, então ele compra muitas casas lá nos Estados Unidos. E quando ele comprou a casa, ele observou na estatística que era casa de senhoras que morriam comidas pelos gatos. Sério? Nossa. E aí, o que que acontece? Vamos supor, você é velha e você cai. Aí, se você está sozinha na sua casa e você não alcança o seu celular, alguma coisa, te dá um pânico ataque, você morre. E aí você morre, porque se você não fizer exercício, vai perdendo os músculos, então você não consegue levantar, deu um nervosismo, morre. E aí o gato, né, é um animal diferente do cachorro. Se ele ficar preso dentro de um ambiente onde ele não tem mais comida, ele vai comer você. Gente, eu tô chocada, eu não sabia. Eu sabia. Agora você Mas falando, eu vou até olhar o que que saiu, mas chocada que eu isso não é, sabia disso. é verdade. E aí essas senhoras eram Comidas pelo comidas gato, pelos gatos. delas. E aí esse homem estava falando da tendência dessas mulheres que seguem esse caminho, entendeu? E aí aí teve uma que deu um depoimento, obviamente a que deu depoimento não morreu, mas ela deu um depoimento falando: olha, se eu fosse vocês, não seguia o que eu fiz, entendeu? Que é só pensar na questão da carreira. E acabou que ela foi vendido para ela, né? Uma coisa assim, que ela ia ser isso e aquilo e tal, e ela não seguiu o natural, o que é design, né? Você ter uma família, ter filhos, para um cuidar do outro, estender geração. E ela é uma mulher sozinha, não, ela falou assim, não sei me relacionar com ninguém e eu me relaciono com bichos, com animais. Então, gente, é um negócio e eu lembrei disso quando você falou, porque às vezes a gente vai seguindo um determinado caminho profissional que o mundo nos vendeu e você chega a um ponto que você fala assim, será que eu quero isso Mas sabe mesmo? uma coisa que eu faço um ponto aqui, que eu acho que não é só para mulher de seguir esse caminho, eu acho que é com o homem também, né? Eu acho que a mulher já sai perdendo, porque o mercado de trabalho que a gente vive hoje, né, foi desenhado para os nossos avós, né, na geração dos nossos avós, que era um setup completamente diferente, como também era um setup completamente diferente, né, antes do patriarcado, né, quando as pessoas casavam para ter um acordo, né, que antigamente era a vila todinha cuidando das crianças, né? Então, assim, eu acho que esse modelo de liderança, eu acho que não é bom, né, para nenhum dos lados, não tanto da mulher, porque realmente em certos ambientes não são condizentes ou questões, por exemplo, né, de licença maternidade, licença paternidade. O burden geralmente cai em cima da mulher, né? Principalmente aqui no Reino Unido, com o curso de childcare, que a mulher fica em casa. Aí você acaba meio que ficando uma escrava do relacionamento, né? Pode estar uma meleca, mas você não pode sair do relacionamento porque você não faz dinheiro, né? Porque cuidar de filho também não gera receita, né, meu bem? Também, né? Só cuidar de filho, né? Que é uma dicotomia que a esperança é que esses modelos, né, de liderança e de estruturas, eu acho, de trabalho, eu espero agora, eu estou super empolgada com esse AI chegando, né, para essa reconexão, já que a tecnologia vai cuidar de sistema de processo, né, para que as pessoas se reconectem, porque eu acredito tanto, Ana Paula, que todo mundo tem um superpoder. Eu acho que a gente não veio aqui só para pagar boleto. Eu acho que a gente veio aqui para, sei lá, sabe, deixar nossa marca. Não sei. Eu acredito, minha linda, em lenda pessoal. E você? Conta. Uhum. Não, eu acho que nós temos dons, sim, que a gente pode deixar nosso legado. Mas não é sobre nós, entende? Às vezes a gente busca, achando que é sobre nós, mas não é sobre nós, entendeu? Não é sobre nós. Se a gente tem um propósito maior, entendeu? E tudo isso que a gente quer vai acontecer.
tudo que a gente quer vai acontecer. Mas desde que o nosso coração não seja corrupto, Não, né? verdade. Não, Absolutamente. Ô, não é muito maravilhosa. Estamos quase chegando ao fim, minha linda. Eu quero saber. Ai, olha que a Amanda falou. Não, você não conheceu a Amanda ainda, você vai amar a Amanda. Super concordo com a tua fala, que vem um mercado mais livre para mulheres viverem sua essência verdadeira em posições de poder também, né? Que não sejam estruturas, né? Que desde o ar-condicionado do escritório, né? Baseado no corpo do homem, né? Que não sejam estruturas. Amanda, vai acontecer, tá chegando. Era de aquário aí, né? Ana, maravilhosa, fala das tuas mentorias, por favor. Conta pra gente das tuas mentorias antes da gente terminar. Quero saber tudo para você dividir, além da dança, colocar direitinho onde a gente vai te achar e essa dança da quinta-feira. Conta pra gente, por favor. assim. A mentoria é muito focada para a gente verdadeiramente curar a nossa parte feminina, através de olhar para nossas questões com a nossa mãe, né? Do complexo materno negativo. E aí a gente, nesse lugar, a gente aprende a ser mãe de nós mesmas, principalmente nós, que nós somos filhas. E todas nós, em um momento, a gente tem que olhar para essa relação da nossa mãe, para curar essa relação, porque a mãe, ela é responsável por muitas questões e principalmente como a gente se relaciona com o outro. O primeiro relacionamento que a gente teve foi com a nossa mãe, então como ela nos olha, como ela nos criou, vai refletir muito em todos os nossos outros relacionamentos, com os parceiros e parceiras, com o relacionamento que nós temos com amigos, com amigas. Então, é nesse lugar que eu tenho essa mentoria, que são 12 sessões, é uma mentoria de 6 meses, e ela traz muita cura nesse lugar do nosso feminino que está ferido, com o masculino, com o homem, com tudo isso. Agora, a biodança é um movimento corporal terapêutico, onde envolve música, comunidade e corpo, né, em movimento, porque a vida é em movimento. Se você não movimentar o seu corpo, a vida não movimenta. E eu dou aula às quintas-feiras, toda quinta-feira, 7h30, próximo de Houston, na estação de uns 5 minutos, num lugar que é um estúdio de dança maravilhoso, grande, assim, um prédio, toda quinta-feira, 7h30. O Sete e valor meia, da Houston. Como é que é o nome, aula Ana, do estúdio, hein, minha linda? O nome. Play. Ei, quando eu salvar essa live, você vai me dar os detalhes que eu já boto lá. Quinta-feira a gente coloca na legenda da live para as pessoas saberem. Eu tô louca para fazer essa biodança. Amiga, eu acho que eu já vou levar assim o balde. Outra coisa, mas aqui em Londres também, dá homem também, homem, mulher, dá de tudo também, né? Aqui em Londres, a audiência. E vou levar um grupo, viu, para lhe prestigiar. Vamos chegar lá com um grupo. Que estão aqui na live, que assistir a live, eu vou dar um desconto. Que é 15 pounds a aula, é 1h30 de aula, então vai ser 10 pounds, tá bom? Já vou colocar lá, a gente já coloca lá. Ô, minha linda, e outra coisa também, quero perguntar da biodança. Você tá com um projeto novo. Eu sei que é um projeto, não sei se você quer falar também, que é mais íntimo, que você deve também ter os seus grupos de estudo. Para saber mais de você, tem além do teu handle no. Ó, já tá indo, que você conheceu para a lista, para colocar o nome da lista da dança. Onde mais a gente te acha, minha linda? Como é que se fala, do handle, algum outro ponto, lugar que a gente pode achar mais de você? Você fala nas redes sociais ou você fala Redes nas coisas que sociais, eu... tu tem YouTube channel, essas coisas, ou você tem alguma outra coisa desse tipo? Eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram e o Facebook, e tenho o meu Instagram da biodança. Aí depois porque na verdade eu meio que separei os dois, né? Da mentoria e da biodança. E aí depois, então, eu passo tudo para você e quem se Passe. interessar em conhecer meu trabalho vai estar lá, as informações. Mas eu Gente, morrendo de saudade. vocês não estão entendendo essa mulher, gente. Deixa eu falar de você. Posso falar de você? Você não está entendendo essa mulher, gente. A conexão, sabe? Gente, quando eu te vi naquele dia do metrô, tô com teu irmão, que delícia! Sabe, esse sorriso, esse acolhimento, esse amor, mulher, você é potência demais, gratidão, né? Tanta sincronicidade, né?
a gente morar perto, nossos filhos terem a mesma idade, né? Ah, Olha, chega a ficar até arrepiada agora, né? E olha, eu conheci, tenho que te contar depois, outra pessoa que eu conheci essa semana, que te conhece também, mas eu vou te contar depois. Eu falei, gente, parece que tá chegando toda essa turma, essa egrégora maravilhosa. Minha linda, gratidão por você dividir sua jornada. Você é uma inspiração. Eu acho sua história, assim, absolutamente, sabe, de outro mundo. Gratidão, meu amor. Que honra. Tô me obrigada. sentindo super honrada. E obrigada por me escutar, obrigada por me receber tão bem no seu canal aqui, nessas lives que você está fazendo com os profissionais. Você é muito amada e querida. Que Deus te abençoe Somos. abundantemente, que possa Oh, alargar todas as suas tendas em todas as áreas que você possa, que você busca, né? Na sua área relacional, na sua área sentimental, na sua área profissional, e que você verdadeiramente conheça esse amor maravilhoso do Pai, tá? meu. Essas são as minhas palavras para você. Oh, ó, Joelma, que você vai conhecer, vai dançar. Vou levar a Joelma para dançar. É sinal de encontro, né? Os arrepios. Todo mundo, quando arrepia, é porque, né, bate. Ô, meu amor, não, é um prazer. Obrigada. Você vai me passar tudinho para dividir. Eu vou salvar aqui da dança, onde a gente vai te achar. E vamos lá me prestigiar. Vai ser lindo. Vai mesmo, gente, porque lá é tão lindo, é um lugar onde é moderno, é um prédio moderno. O estúdio da biodança, da dança em si lá, é um estúdio completamente feito para danças profissionais. Não é, sabe, um negocinho qualquer. E eu tenho certeza, eu quero levar, porque a aula é em inglês, mas eu posso falar em português para quem não entende. Mas assim, eu quero levar mais esse nosso borogodó brasileiro, porque o povo lá é só inglês, então eu acho que está precisando um pouco mais de nós Tá lá para precisando de um fogo poder. no parquinho, né? Tá um fogo no parquinho, colocar lá. Não, vamos incendiar o lugar, minha amiga. Vou trazer uma galera aí, a gente vai incendiar. Agora, antes de você ir, a gente pode tirar uma foto? Bora? Um, dois, três e. Gente, eu sou tão atrapalhada. Toda vez que eu vou tirar uma foto, assim, que eu tô no Instagram, eu já fico com medo de, sabe, sair da live. Coisas que Luísa faz, meu bem. Meu amor, tem. Oi, meu amor. Gratidão. É um final de semana lindo pra você. Aproveite aí a praia. Ai, que delícia, né? E nos vemos em breve. Tomara que seja na pista de dança, 7h30, né? 7h30. Feira 7h30. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, me escutarem, minha história. Quero conhecer todos vocês que eu não conheço ainda, tá? Um beijo. Beijo, minha linda, gratidão. Vamos que vamos. Beijo, beijo. Bom Beijo. verão pra gente que tá chegando. Uhul, verão. Beijo, amada. Tchau, tchau. Tem